A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o presidente do Banco Central porque ele participou de uma manifestação de funcionários do órgão em Brasília. Nada de apoiar os trabalhadores do Banco Central. Roberto Campos Neto participou de um protesto que defende a reestruturação de carreiras e reajuste salarial dos trabalhadores do Banco Central. Enquanto a deputada Gleisi Hoffmann criticou a atitude por Roberto Campos Neto, ela criticou porque ele está cobrando, ela cobra também uma meta fiscal do governo. Então, enquanto ela faz a crítica, porque o Roberto Campos Neto apoiou os trabalhadores no pleito de reestruturação, ela aproveita e faz uma crítica com relação à taxa de juros. E ainda em Brasília, o presidente Lula realizou uma reunião com ministros e mandou um recado para a equipe econômica do governo. Lula disse que dinheiro bom é dinheiro aplicado em obra. Essa fala vem após o governo federal anunciar que vai tomar várias construções que estavam paralisadas nas áreas da saúde e da educação. Nas últimas semanas, a relação entre os ministérios tem chamado a atenção após divergências sobre a meta fiscal. Então, vamos falar aqui sobre o din-din, meu querido Renato Batista. Nós estouramos o teto em 170 bilhões de reais. Estamos com um déficit acumulado de 80 bilhões de reais. E é claro, é bom gastar, fazer obra, gerar emprego, né? É a visão do economista Keynes, ou seja, vamos aplicar em obras públicas, gerar emprego, retomar a economia. Mas para isso você tem que ter um déficit em ordem, um caixa também com reservas cambiais com muita folga. Não parece ser esse caso. Gastando mais, nós vamos chegar aonde no nível de endividamento brasileiro? Fernando Capês, não existe almoço grátis. Então, olha, primeiro a presidente do PT, a Gleisi, ela está criticando o Roberto Campos Neto por um pleito que ele já fazia no último governo de reestruturação das carreiras dos funcionários do Banco Central. E o que ela não contou é que junto com o Roberto Campos Neto nessa manifestação estava o senhor Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo PT há pouco tempo. Por que ela criticou só o Roberto Campos Neto, porque então? O Roberto Campos Neto não foi indicado pelo governo do PT, é óbvio. Inclusive, outro diretor do Banco Central, também indicado neste governo, estava ao lado do Roberto Campos Neto nessa manifestação. E ainda mais a incoerência do PT, né, que é um partido que foi forjado nos braços do sindicalismo, não defender uma manifestação como essa, né? Fica muito curioso. Agora, sobre o déficit fiscal, essa é uma pergunta que deve ser feita ao Fernando Haddad, mas deve ser feita com muito cuidado, porque quando ele foi questionado por jornalistas na última semana, ele deu respostas absolutamente duras e até se levantou para sair da entrevista, disse que não responderia, porque ele não estava deixando claro as perguntas que eram feitas a ele sobre a meta fiscal do governo. Por outro lado, ainda tem o Lula dizendo que não tem que ter meta nenhuma e que dinheiro bom é dinheiro em obra. Olha, eu tenho muito medo quando o PT fala de gastar os recursos aí para realizar a obra. A gente viu o que deu nos últimos anos, né, pessoal? Não precisa aqui, né, nem lembrar quem é que ganhou muito com muitas obras feitas pelo governo do PT às custas do dinheiro da população. Ricardo Rous, há um ano atrás, nós estávamos, era o governo anterior ainda, nós estávamos com superávit de 73 bilhões. Estamos agora com déficit de 80. Zerar o déficit fiscal significa o seguinte: nós estamos gastando mais do que ganhamos, gastando mais do que arrecadamos. Se a gente continuar gastando mais do que a gente arrecada, nós vamos aumentar a dívida, vamos ter que pegar em dinheiro emprestado e os juros vão subir. Qual é a mágica de começar a aplicar em obra pública com déficit monstruoso como esse e ainda 40 bilhões de emenda para deputado ano que vem? Capês, não tem mágica. Não tem mágica. Eu vou repetir o meu amigo Renato aqui. Não tem almoço grátis. O governo dá um tiro no pé quando diz que não vai conseguir cumprir uma meta fiscal que o próprio governo apresentou para a sociedade no meio deste ano.
Ou seja, ano que vem, muito provavelmente, de acordo com o próprio governo, não teremos não conseguiremos zerar o déficit fiscal. O déficit fiscal é simples para que a nossa audiência possa entender. Hoje o governo gasta mais do que ele arrecada. Arrecada uma quantidade de dinheiro e gasta mais do que isso, ficando num déficit. A ideia do próprio governo, do próprio ministro Haddad, era zerar esse déficit em 2024. Ou seja, o governo gastar aquilo que estava arrecadando. Falando de uma forma simples. E agora já não vai. O presidente Lula deu uma declaração dizendo que provavelmente não conseguirá zerar o déficit fiscal no ano que vem, criando aí uma bagunça com o próprio ministro, que saiu de uma entrevista extremamente irritado, foi questionado se realmente ele ia buscar o déficit, zerar o déficit fiscal, enfim, ele acabou se irritando bastante ali, o que é muito, muito ruim para o governo. Como o Pop Capês falou aqui, a tendência, hoje a gente vem numa tendência de queda de juros, tivemos mais uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros brasileiras anteontem isso aconteceu, mas com esse anúncio da não possibilidade de zerar o déficit fiscal, nós teremos aí nuvens negras para 2024. Tanto Ricardo Rous, que os juros futuros subiram. Exato. Porque pode estar descendo agora por um trabalho muito bem feito pelo Roberto Campos Neto, que inclusive é alvo de críticas de Gleisi Hoffmann, do próprio governo, né? O governo criticando o próprio governo, né? Quase que fazendo um ombudsman de si mesmo, né? E o Roberto Campos Neto segurou, né, a questão dos juros para fazer essa redução que está sendo feita agora, só que com um governo que anuncia que não vai cumprir a meta fiscal, os juros futuros sobem. Então, se a Gleisi estava reclamando nessa semana de que o Roberto Campos Neto estava reduzindo a taxa de juros a conta-gotas, pois com esse tipo de anúncio de que não vai cumprir as metas, saiba que isso vai subir no futuro. Agora, Renato, o que eu também não entendi é a Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores, criticando o Roberto Campos Neto por estar numa manifestação defendendo o interesse dos trabalhadores do Banco Central. Eu achei isso meio... Eu vou complementar a sua dúvida, Ricardo. Nesse mesmo ano, o PT capitaneou o reajuste dos funcionários da Receita Federal. Ou seja, qual que é a diferença dos trabalhadores, dos funcionários do Banco Central para os funcionários da Receita? Então, é um show de incoerências, né? Agora, me chama muita atenção a frase do presidente Lula de que dinheiro bom é dinheiro em obra, que mostra, mais uma vez, o governo do PT totalmente desassociando o seu discurso da sua prática. Porque fala-se de dinheiro em obra, mas o que nós temos para o ano que vem é um déficit de 80 bilhões, mais quase 50 bi indo para a emenda parlamentar. Nós temos o reajuste de ministro do STF e de funcionários da elite do funcionalismo público. Nós não temos o corte de gasto que nós precisamos para equilibrar as contas. Nós temos um governo gastando muito e, pior do que gastando muito, gastando mal. Então, vai ficar difícil nesse cenário, realmente, nós controlarmos as finanças do Brasil e vai sobrar realmente essas críticas vazias aí da Gleisi Hoffmann e dos demais políticos do PT. Renato Batista, você lembrou uma frase: não existe almoço grátis. Essa frase é do economista norte-americano Milton Friedman. Eu acho que ele tem uma outra que eu queria que você também comentasse aqui. E o Ricardo Rous também, o Diego Tavares, que eu acho que se encaixa perfeitamente. Diz Milton Friedman, abre aspas, a solução do governo para um problema geralmente é tão ruim quanto o próprio problema. É o caso? Pois é, em muitos casos é verdade. Aliás, Milton Friedman, autor do livro Livres para Escolher, um sujeito que falava sobre o imposto de renda negativo, que falava sobre vouchers educacionais e que tem uma perspectiva econômica de diminuição da máquina pública, de diminuição do Estado e de não acreditar que o governo, em muitas questões, ele é o melhor para resolver os problemas da população. Então, justamente por isso que ele tem frases como essa que você citou, Capês. Uma vez estava conversando com o Marcílio, que foi ministro da Economia, o primeiro nome dele, meu amigo, ministro Marcílio... Marcílio Marx? Não é Marcílio Marx. Bom, e ele disse o seguinte, para que você possa desenvolver o projeto de recuperação New Deal, que recuperou a economia americana através de obras públicas, você precisa ter uma reserva muito grande no caixa. Com déficit de 80 bi, se você iniciar uma gastança de investimento, você vai ter que imprimir papel. E imprimindo dinheiro, papel, é Marcílio Marques da Silva, é verdade? Marcílio Marques Moreira. Marcílio Marques Moreira, obrigado, comandante. Foi ministro no... Sim, é meu amigo, que de vez em quando com a idade começa a dar uns brancos. Então a questão é, quando você começa a gastar tendo déficit e aumentando esse déficit, você vai ter que emitir papel. Emitindo papel que não corresponde ao tamanho da economia, você vai gerar inflação.
aumento de juros para segurar a inflação. Então, não adianta ir com o discurso. Se existe o país das maravilhas, o Brasil, Alice no País das Maravilhas, não podemos ser Brasil, o país das narrativas, não é verdade? Então, minha querida, vamos avançar um pouco mais disso aqui, né? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário sobre esse assunto? Se tiver algum outro tema, nós vamos então mudar de assunto, porque ninguém está fazendo aqui mais comentários sobre isso, nem precisa fazer mais, né? É gastar com responsabilidade, não esbanjar dinheiro público e poupar para poder investir no social. Acabando o dinheiro, você socializa a miséria, você não socializa a riqueza.